Então, no início da noite do dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da estranha criatura que estava atacando nosso gado. Como anteriormente, meu pai, o senhor João e meu tio levaram suas armas. Meu pai e o senhor João levaram uma tocha, cada um, e o meu tio um lampião. Adentramos a floresta e ficamos nas áreas mais próximas, pois como ele atacava à noite, meu pai imaginou que ele não deveria estar tão longe. Andamos, tentando procurar por rastros, mas não os encontramos. Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em uma clareira, em um determinado ponto da floresta, meu pai resolveu fazer uma pausa e fez uma fogueira. Devia ser umas 10 horas da noite mais ou menos. Então ficamos ali, conversando um pouco, e sempre de olho em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1 hora e meia, proseando, como dizia meu pai. Encerrando o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção ao rio pequeno, que cruzava naquela parte da floresta. Ali começamos a procurar por pegadas ou pistas daquela criatura. Até que em uma certa parte da margem, meu pai nos chamou e nos mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente. Eram recentes, então a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais estavam na floresta, mas como antes, misteriosamente, elas desapareciam. Meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez em que perdi as pistas. Então, ele resolveu que deveríamos seguir em direção onde as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando. Não era tão perto, mas já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde havia os ruídos. Quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o senhor João e o meu tio, que encontraram galhos de árvore quebrados e um mato amassado, indicando que alguma coisa havia estado ali. Meu pai então preparou seu rifle e os outros sacaram suas garrunchas, ficando com a atenção e o cuidado redobrado. Ficamos alguns minutos naquele local, em silêncio, procurando por algo ou algum som que chamasse a nossa atenção. Então, alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata. Logo adiante, nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata, por um tipo de trilha bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existia muito mais árvores do que onde estávamos, a escuridão aumentava, devido às árvores que não deixavam a luz da lua passar. Aconteceu a cena mais aterrorizante da minha vida. Mesmo tendo hoje 93 anos de idade, naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de gravetos se quebrando, e em seguida, um tipo de grunhido. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando, e lentamente, demos mais alguns passos, bem lentos, e com cuidado, em direção aos sons. Foi quando, olhando para a escuridão da mata, com auxílio das tochas e lampiões, a apenas alguns metros à frente, foi que vimos aquilo. Tinha olhos vermelhos, parecendo acesos. Parecia um tipo de largato, apoiado em duas pernas. E tinha aproximadamente de 2 a 2,5 metros de altura. Seu corpo parecia com o de um jacaré, só que mais liso, parecendo úmido. Suas mãos ou patas
tinham garras enormes e seus dentes pareciam com aqueles dos dinossauros dos filmes, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com a criatura, ela logo nos encarou e deu um urro tão forte que quase fiquei surdo. Meu pai e os outros ficaram sem reação por alguns segundos. Acredito que de tanto medo ficaram paralisados. Todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle em direção à criatura, ela se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha molas nos seus pés, desaparecendo na mata. Meu pai, meu tio e o senhor João atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram, pois a velocidade que ela desapareceu não daria para acertá-la. Ficamos sem falar por algum tempo e eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas não pude evitar. Então meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois segundo ele e suas crenças, aquilo não deveria ser desse mundo. Voltamos rapidamente para casa, todos em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o senhor João passou o resto da noite em casa, com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Nós contamos para nossa mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam e os outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio Demo que estava na floresta. Passadas algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto em nossos pastos. E algum tempo depois, mais um no sítio do senhor João. Mas nunca mais meu pai quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o que havia acontecido e abaixava a cabeça, balançando de um lado para o outro. Em outras noites, ao longe, ouvíamos um tipo de urro vindo da floresta e ficávamos imaginando que deveria ser a estranha criatura que estava por lá. Alguns meses depois, não ouvimos mais nada. Pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura deveria ter ido embora, talvez procurando outro local para habitar. Isso nunca saberemos. Meu pai e o senhor João evitam falar sobre o acontecido. Meu tio fez o mesmo. Eu acredito que fui o mais afetado com tudo isso. Tive pesadelos por vários meses e tinha pânico até de chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real e que aconteceu em minha vida. Eu não posso simplesmente apagar da minha memória. Agora, o que era aquela estranha criatura enorme, com olhos vermelhos e com corpo de largato? De onde veio? O que queria e para onde foi? Jamais saberemos. O que eu sei com certeza é que nesse mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja tudo isso, existe. E pode estar mais perto de nós do que possamos imaginar. Quando meu avô comenta sobre esse acontecimento, ele sempre diz: Francisquinho, nunca duvide plenamente das histórias que as pessoas contam, por mais fantásticas que sejam, pois elas podem ser verdade, como no meu caso. Esse relato foi enviado em homenagem ao meu querido avô, Isadoro Sampaio. Essa foi uma forma que encontrei de deixar registrado parte de suas memórias na história. Obrigado pela atenção. Boa noite.